Boa noite, Isis. Até amanhã. Boa noite também para você que está em casa, que está ligado aqui no Jornal da Cidade, para ficar muito bem informado. Seja bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Olha, por 10 anos, uma mãe daqui de Fortaleza aguardou o julgamento do homem acusado de ser o assassino da filha dela, um policial militar. Hoje, ele deveria ter sentado no banco dos réus, mas o julgamento foi adiado, sem mesmo a família ter sido informada. Seu José ainda lembra dos apelidos carinhosos que Laís o chamava. Eu nunca mais dormi, nunca mais não tive sossego na minha vida. Eu vou trabalhar com a puta. Me acorda Maria, ela me chamava de paizinho, é muito carinhosa. Em janeiro de 2012, um policial militar de folga presenciou uma tentativa de assalto no bairro Genibaú e perseguiu o suspeito. Durante a perseguição, o PM teria disparado 2 tiros para cima. Um deles atingiu a pequena Laís, que tinha 8 anos e morreu na hora. Rosiane, que estava grávida, acabou perdendo também o bebê que esperava. De lá para cá, a dor e o sofrimento a acompanham todos os dias. Solto ele tá, quem está preso é a minha filha e eu, que perdi ela, que a minha vida parou. Entrei num processo de depressão. Depois de 10 anos, o julgamento do caso estava previsto para esta quarta, 1 da tarde, no Fórum Clóvis Bevilacqua. Mas quando a família chegou aqui, foi informada de que o julgamento havia sido adiado. Os parentes de Laís não receberam nenhuma justificativa. Disseram que simplesmente a sessão não vai acontecer, que estava em outro julgamento. Sendo que ninguém foi avisado, né? E outra coisa, é um crime que já faz 10 anos que eu estou esperando por esse dia. Quem vê de perto essa espera sabe o quanto tem sido angustiante não ter uma resposta para o crime que deixou um vazio na casa dessa família. 10 anos, a gente chega a achar que realmente a justiça é quase nada. É o mínimo que a qualquer mãe espera, né? Que a justiça seja feita. Infelizmente, não vai ser hoje. E hoje você vai ver também. Atirador abre fogo dentro de boate em Fortaleza e deixa 3 clientes feridos. Droga em embalagens de leite, material escolar e no tecido de roupas. Como a Polícia Federal consegue driblar a criatividade dos traficantes. E ainda, quase 100 mil pessoas aguardam na fila de espera do INSS do Ceará. O Jornal da Cidade já está no ar. A criatividade dos traficantes para camuflar drogas tem chamado a atenção da Polícia Federal. Nas últimas 24 horas, as equipes encontraram só no aeroporto de Fortaleza cocaína em embalagens de leite, material escolar e até no tecido de roupas. A droga estava escondida em roupas dentro de uma mala despachada. A proprietária era uma mulher de 21 anos, natural da Guiana, que embarcaria em um voo internacional com destino a Mumbai, na Índia. Agentes da Polícia Federal fizeram um teste nas roupas e confirmaram a presença de cocaína. Há essa dinamicidade em razão de Fortaleza ser esse ponto de fácil passagem de voos internacionais, mas estamos atentos, a polícia vem trabalhando, vem intensificando as ações, principalmente pós-pandemia, com o reforço desses voos. Essa foi a terceira apreensão em apenas 24 horas no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Em outras 2 ações, a Polícia Federal, com a ajuda de um cão farejador, identificou cocaína escondida em pacotes de leite em pó e capas de caderno despachados no terminal de cargas. Os entorpecentes tinham como destino países da África e da Ásia. As 2 apreensões foram realizadas graças à atuação do INU, do canil da Polícia Federal. O cão da raça pastor belga Malinois tem 3 anos e meio. E veio de Brasília para atuar em ações da PF aqui no estado. É bem comum que malas, que cargas passem pelo raio-x, né, e sejam pegas pela atuação do canil, pela atuação do INU, nosso cão farejador. Isso é bastante comum. E a gente vem trabalhando nessas cargas tanto no desembarque de passageiros quanto no TECA, que é o terminal de cargas do aeroporto de Fortaleza, para interromper essas práticas ilícitas. O responsável pelo treinamento do INU é o policial federal Jardel Cavalcante. Segundo ele, o que é trabalho para a PF, para o cão, é só uma grande brincadeira. Na realidade, ele está procurando o brinquedo dele, né? Que no treinamento inicial dele, ele
foi condicionado a procurar o brinquedo associado ao cheiro, ao odor de alguns entorpecentes. Então, para ele tudo é diversão. O furto de fios de cobre também é dessas práticas criminosas que, por terem aumentado nos últimos tempos, exigiram mais esforços da polícia. E não só pelo prejuízo financeiro gerado à Enel ou à AMC, por exemplo. A população acaba pagando essa conta porque, em muitos casos, fica sem luz em casa, no comércio. O trânsito trava e mais cedo ou mais tarde vai ver o boleto de energia mais caro também. Esta esquina do bairro São João do Tauape vive um problema que parece não ter fim. Dia sim, dia não, o semáforo do cruzamento das ruas Eduardo Bezerra e Capitão Gustavo amanhece apagado. Os criminosos aproveitam a calada da noite para furtar os fios de cobre e deixam os postes sem luz. E isso tem acontecido em várias comunidades diferentes. O bairro São João do Tauape está entre as localidades de Fortaleza onde o furto de fios acontece com maior frequência. Esta área só perde para os bairros Água Fria, Presidente Kennedy e Cidade dos Funcionários. E no interior não é diferente. Uma cidade da região Centro-Sul, aqui do Ceará, teve furtados 1,5 km de fio, o que deixou mais de 5.000 usuários sem energia elétrica por 9 horas. A polícia já flagrou um caminhão cheio de fios de cobre do sistema de distribuição de energia elétrica. Em outra ocorrência, 4 homens foram flagrados enquanto derretiam os fios e foram levados para a delegacia. O dono de uma sucata reconheceu que o grupo trabalhava para ele. Mas mesmo essas prisões não foram suficientes para coibir a prática. O gerente de operações da concessionária informou que a distribuidora registrou, só este ano, 1.117 ocorrências, num total de 180 quilômetros de cabos furtados. Mas o pior é que 176 mil clientes ficaram sem energia por causa destes crimes. Quando há o roubo, não é só o roubo do cabo. Muitas vezes eles quebram alguns equipamentos, quebram postes, acabam danificando os nossos transformadores, nossas chaves, nossos equipamentos, e a gente precisa substituir todos esses equipamentos. Essa substituição não é uma substituição fácil, não é um reparo simples de se fazer. Então acaba demorando bastante a questão do reparo e do reabastecimento para os nossos clientes. A prática também é perigosa. No centro de Fortaleza, uma câmera flagrou um homem que foi eletrocutado ao tentar roubar os cabos. Nada substitui a vida humana, mas a longo prazo, o prejuízo pode acabar pesando no bolso do consumidor, se as ocorrências continuarem frequentes. Esses equipamentos custam muito e a gente tem que recolocar, e isso acaba, de certa forma, impactando nossos clientes, sem dúvida nenhuma. Depois de 2 anos, Juazeiro do Norte voltou a realizar a Romaria em homenagem à Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade. A programação segue até amanhã e hoje foi o dia da tradicional procissão dos bombons. Não dá para falar em Romaria sem citar os romeiros. Eles são os protagonistas da festa religiosa. Homens, mulheres, jovens, idosos, na maioria, gente simples que tem na fé a principal característica em comum. Os romeiros que visitam Juazeiro do Norte vêm de várias partes do Brasil, principalmente de outros estados do Nordeste. E para chegar até aqui, eles utilizam diferentes meios de transporte. Atualmente, o ônibus é o principal meio de locomoção, mas há quem prefira vir de carro próprio, como o Sebastião. O militar reformado dirigiu mais de 10 horas vindo de Ilha de Itamaracá, região metropolitana de Recife, Pernambuco. Aqui sempre quando a gente vem tem esse momento que a gente faz as 3 voltas buzinando, Então, portanto, eu fiz questão de fazer isso. O importante é vir a Juazeiro, ver Nossa Senhora das Dores e também saudar o nosso servo de Deus, Padre Cícero. Este grupo de Caruaru, Pernambuco, pedalou por 3 dias num trajeto de 500 quilômetros. Eu mesmo tenho 14 viagens já aqui e até hoje, graças a Deus, não falhei nenhuma viagem. Sempre de bicicleta, E não para por aí. Esses romeiros vieram a pé de Viçosa, zona da mata de Alagoas. Foram 12 dias de caminhada, enfrentando sol e chuva durante o trajeto. Um trajeto muito difícil devido às condições climáticas da nossa região, que está chovendo muito em Alagoas. E quando chegamos aqui para o lado do sertão, é o sol escaldante, Não é fácil não, é difícil.
O Valdemir já perdeu as contas de quantas vezes veio a Juazeiro. Os transportes também foram vários. Ele já planeja a próxima viagem. Vir ao Juazeiro, para mim, é renovar todas as dificuldades que existem na vida. O próximo eu quero vir de bike. Vai ser o próximo desafio. E agora futebol. Depois de começar o retorno do Brasileirão com uma sequência de 5 vitórias, o Fortaleza emplacou 2 derrotas e já se prepara para enfrentar o Juventude. Como é que o tricolor deve encarar essa partida? O Bruno Balacó analisa na coluna Camisa 8 de hoje. Não existe jogo fácil no Brasileirão. É com essa mentalidade que o Fortaleza precisa encarar o duelo contra o Lanterna Juventude no próximo domingo em Caxias do Sul. Isso porque nessa reta final de campeonato, os jogos estão cada vez mais equilibrados, mesmo quando o líder enfrenta o Lanterna, a partida pode acabar se tornando complicada. Que eu digo Palmeiras, hein? O Verdão, que é líder disparado do Brasileirão, jogou em casa contra o Juventude no último fim de semana e na teoria tinha tudo para ser uma goleada. E qual foi o resultado? 2-1 para o Palmeiras, que ainda viu o Juventude buscar o empate na partida. Ou seja, não dá para vacilar mesmo diante das equipes que hoje ocupam a zona do rebaixamento, principalmente em duelos fora de casa. O Ceará, por exemplo, quando enfrentou o Juventude fora de casa no Alfredo Giacone, acabou derrotado por 1-0 para o até então Lanterna. Então, o Fortaleza precisa entrar com muita inteligência diante do time gaúcho. E de que forma? Corrigindo os problemas da defesa, que sofreu 5 gols nos últimos 2 jogos, e jogar com intensidade no ataque, de forma a propor o jogo, sobretudo com o alerta ligado. E é dessa forma que o time tem que encarar o jogo, porque o Juventude, apesar de ser declarado por muitos como um time virtualmente rebaixado, pode dar trabalho. Então, abre o olho, Fortaleza. Boa noite a todos e até amanhã. Em instantes, 88 mil pessoas aguardam na fila de espera por benefícios do INSS no Ceará. E você sabe o que fazem os políticos que o Brasil vai eleger em outubro? Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia, mas se não tomar todas as vacinas contra a Covid-19, você continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar, é hora de se vacinar. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. O Grupo Cidade de Comunicação prepara uma cobertura completa das eleições. Você acompanha as pesquisas, o dia a dia dos candidatos nos 4 cantos do estado. Tudo com análise e opinião independente. Tem ainda o JC Eleições, a nova franquia do JC, exclusiva para o YouTube e com transmissão simultânea pelo rádio. Então fica combinado, a melhor cobertura das eleições 2022, no rádio, na TV e no digital, é do Grupo Cidade. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia, mas se não tomar todas as doses da vacina contra a Covid-19, continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar, é hora de se vacinar. .1, a mais conectada da cidade.
O seu sábado tá pra jogo na TV Cidade. A partir de 1h30 da tarde, eu levo você pra dentro do universo dos games. Com um programa cheio de curiosidades, nostalgia, entrevista e, claro, muito jogo. Ed Games, todo sábado, a partir de 1h30 da tarde. Aqui, na TV Cidade. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então, Para as eleições gerais que acontecem em outubro, próximo mês já, os eleitores devem escolher 5 candidatos. Separados em legislativo e executivo, os cargos têm diferenças e conhecê-las pode ajudar na hora do voto. Felipe e Daniela desconhecem as funções dos políticos que terão que escolher em outubro. Felipe, você sabe qual é a função do presidente, do governador e dos deputados? Não sei. E você, Daniela, você sabe qual é a função dos senadores? Não, também não. Já Marcos sabe um pouco quais são as atribuições de cada cargo. Por cima a gente entende que, por exemplo, um deputado federal, ele vai fazer projetos ou examinar leis no âmbito federal. E assim vai nos outros âmbitos, estaduais e chegando até o presidente. Em menos de um mês, os eleitores vão ter que ir às urnas e saber quais são as funções dos cargos disputados é essencial na hora da escolha. Entre as funções para o executivo, que neste ano são os governadores e presidente, estão as ações e programas de saúde, educação, infraestrutura e segurança. No caso do governador, cabe a ele fomentar políticas públicas dentro do estado que ele governa, né? Então, apresentar políticas públicas para a população, vetar ou sancionar leis que tenham sido votadas pelo parlamento, né? E no caso do presidente da República também, apresentar propostas de orçamento, apresentar propostas de gastos para um determinado período, né? Um biênio. Vetar ou não vetar leis e, sobretudo, implementar políticas públicas que estejam de acordo com a Constituição. Além de presidente e governador, os eleitores devem escolher deputado estadual, federal e senador. Essas são as vagas do Legislativo, responsáveis pela fiscalização das ações do Executivo e votação das leis brasileiras. O que cabe aos deputados e senadores é, primeiro, a proposição de leis, né, já que é o poder legislativo, propor mudanças na legislação, emendas à Constituição, tanto federal como estadual, mas, sobretudo, fiscalizar as ações do Poder Executivo. No caso dos senadores, fiscalizar as ações do presidente da República, né? Votar orçamento, por exemplo, para o ano seguinte, eventuais mudanças na Constituição, emendas. Vale ressaltar ainda que apenas uma vaga do Senado está sendo disputada. Isso porque o mandato dura 8 anos. É a única exceção entre os cargos políticos. O cientista político explica ainda que os eleitores devem observar quais as promessas de campanha são reais, principalmente relacionadas aos candidatos do Legislativo. Vendo o horário eleitoral gratuito, a gente consegue observar algumas propostas feitas pelos candidatos de coisas que não cabe a um parlamentar fazer, né? Que estão fora da alçada de um parlamentar, sobretudo um parlamentar estadual ou um parlamentar federal. E a gente segue falando de eleições porque entrar com o celular na cabine de votação sempre foi proibido. Isso não quer dizer que a lei era cumprida. Tanto que nas eleições passadas surgiram ali várias imagens nas redes sociais provando esse descontrole. Em 2022, por isso mesmo, o TSE resolveu apertar ainda mais a fiscalização. A repercussão em torno do tema se deve à mudança na resolução sobre as disposições gerais das eleições. O texto é diferente dos pleitos anteriores, em 2018 e 2020, quando a previsão era de que os aparelhos ficariam sob a guarda da mesa ou seriam mantidos em outro local de escolha do eleitor. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral incluiu o trecho que determina que os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados ou guardados e não poderão ser manuseados na cabine de votação. Na prática, não haverá mudanças em relação ao que já foi aplicado nas últimas eleições. Isso porque a proibição já existia. Ou seja, no ambiente onde está a urna eletrônica, o acesso com o celular será permitido. Mas na hora em que o eleitor se dirigir à cabine de votação,
o aparelho deve ficar com algum mesário. Ele se identifica na mesa com o e-título, se ele já tiver feito a biometria, porque substitui o documento oficial com foto. E aí o que é que ele tem que fazer após a sua identificação? Deixa o celular 1 minuto, 2 minutos na mesa, com o mesário, com a mesária. Vai à cabina de votação, onde não é permitida a entrada portando esses aparelhos, vota e retorna. Isso tudo para assegurar, para garantir o sigilo do voto. Caso haja insistência do eleitor em torno do manuseio do equipamento durante a votação, um juiz eleitoral pode ser acionado. Sem falar que registrar o voto é considerado crime. O presidente de mesa ele é a autoridade máxima da sessão eleitoral. Mas qual é a orientação? Se teve algum conflito, se teve algum problema, entre em contato com o cartório eleitoral, com o juiz eleitoral, que não tenho dúvida vai saber como resolver esse conflito. O doutor em ciência política Cleiton Cunha diz que outros fatores contribuíram para o reforço na segurança por parte do TSE. Essa proibição já existia, não é? O grande problema é que ela existia, mas ela não era completamente aplicada. A gente viu em eleições passadas recentes, né, de pessoas inclusive postando em redes sociais, não é, uma foto da urna dele no momento da votação, não é, indicando em quem essa pessoa supostamente teria votado. E o fato de agora isso ficar mais difícil, eu acredito que isso é uma medida benéfica porque dificulta, não é, esses processos de coação ou mesmo de compra de voto. Daqui a pouco, o atirador abre fogo dentro de boate em Fortaleza e deixa 3 clientes feridos. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia, mas se não tomar todas as vacinas contra a Covid-19, você continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar, é hora de se vacinar. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. O Grupo Cidade de Comunicação prepara uma cobertura completa das eleições. Você acompanha as pesquisas, o dia a dia dos candidatos nos 4 cantos do estado. Tudo com análise e opinião independente. Tem ainda o JC Eleições, a nova franquia do JC, exclusiva para o YouTube e com transmissão simultânea pelo rádio. Então fica combinado, a melhor cobertura das eleições 2022, no rádio, na TV e no digital, é do Grupo Cidade. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia, mas se não tomar todas as doses da vacina contra a Covid-19, continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar, é hora de se vacinar. You
99.1, a mais conectada da cidade. O seu sábado tá pra jogo na TV Cidade. A partir de 1h30 da tarde, eu levo você pra dentro do universo dos games. Com um programa cheio de curiosidades, nostalgia, entrevista e, claro, muito jogo. Ed Game. Um atirador abriu fogo dentro de uma boate em Fortaleza e deixou 3 clientes feridos. Mas o alvo dele, segundo a polícia, era outro. A boate fica localizada no bairro Bom Sucesso. No local ainda foi possível encontrar cápsulas de bala que ficaram no chão. Nas paredes, as marcas de tiros se espalhavam. O cliente que estava nessa mesa tentou correr e recebeu um tiro na altura da coxa. Daí, o atirador veio para essa outra mesa onde estava um homem com uma mulher. O disparo nessa vítima foi na altura do peito, disparo esse que acabou atingindo essa vidraça que quebrou. A terceira vítima estava aqui nessa área de balcão e esse cliente foi atingido na altura do pescoço. E esse cara chegou no momento já com um postinho, arma na mão, perguntando para um tal de gordinho, e esse gordinho não identifica aqui, e foi logo atirando nos próprios clientes, entendeu? E saiu, o terror dele era gordinho, cadê gordinho? E aonde quem estava em frente dele estava atirando. Todas as vítimas foram socorridas por ambulâncias do SAMU. As câmeras de segurança que ficam do lado de fora do estabelecimento haviam sido desligadas um dia antes e não captaram a chegada do atirador. A polícia investiga o caso. Depois de ser vítima de um crime, do mais simples, como um furto, até o mais grave, que envolve lesão corporal, é fundamental registrar boletim de ocorrência, o conhecido BO. E dependendo do caso, nem ir à delegacia é preciso. Clériston registrou um boletim de ocorrência após se envolver em um acidente. Segundo ele, o outro motorista estava bêbado. Ele bateu no meu carro, estava com a minha esposa e meu filho de 2 anos dentro do carro. Ele estava embriagado, deu um jeito de escapar e saiu. Subiu em cima de uma moto e saiu. O BO vai livrar o mecânico do prejuízo financeiro, mas ele gostaria que a punição ao infrator fosse maior. O que foi me explicado é que depois que ele saiu do local, ele lavrou o flagrante, então não tem como mais prendê-lo ou puni-lo de qualquer forma. Apesar disso, o documento sempre auxilia o trabalho da polícia. Além de ser um aliado nas investigações policiais, o boletim de ocorrência registra e formaliza que determinado crime aconteceu. Em alguns casos, é essencial para a busca e apreensão de celulares roubados ou furtados, por exemplo. Mas para isso, o documento precisa ter detalhes do ato criminoso. Identificar com o máximo de presteza as identificações das pessoas, o local, o horário, observar alguns dados que sejam peculiares àquela ação. Para registrar um BO, há 2 formas, digital e presencialmente. Você registra tranquilamente um boletim de ocorrência sem sair da sua casa, com algumas exceções. No caso de lesão, o noticiante tem que se dirigir à delegacia de polícia, pois nós temos que emitir uma guia para ser feito um exame de corpo de delito. Em julho deste ano, no Ceará, 88 mil pessoas aguardavam na fila de espera por benefícios previdenciários. Mas desde agosto, o INSS deixou de exigir a perícia médica para auxílio-doença em casos de espera superior a 30 dias. O esposo de Dona Liduína faleceu de câncer no mês passado. Por diversas vezes, a família deu entrada no pedido de auxílio-doença, mas nunca chegaram a receber o benefício. A gente passamos por um momento muito difícil, porque a gente estava vivendo esse ano, 1 ano e 3 meses, que cortaram o benefício dele, a gente ficamos vivendo de doações. Já o Kelvin deu entrada no INSS com pedido de auxílio-acidente. Ele sofreu uma fratura no fêmur após uma colisão de motocicleta em 2017, mas até agora não conseguiu o benefício. A perícia foi marcada para o dia 6 de setembro. Fui presencialmente lá e não tinha médico para me atender. Aí, infelizmente, foi remarcado de novo para o ano que vem, dia 26 de janeiro. Com a pandemia, o INSS ficou com uma demanda reprimida. Somente em julho deste ano, 88 mil pessoas aguardavam na fila de espera por benefícios previdenciários aqui no Ceará. Na última semana foi sancionada uma lei que altera as regras para análise e concessão de benefícios aqui no INSS.
De acordo com a nova legislação, a perícia médica federal é dispensada nas localidades em que o tempo de espera para o procedimento seja superior a 30 dias. A normativa permite também a revisão de aposentadorias por invalidez. Para o especialista Tiago Albuquerque, as mudanças representam um avanço para o direito previdenciário. Hoje, a fila é de quase 3 milhões de pessoas esperando análise de benefício previdenciário. E acontece várias vezes de não ter uma perícia ou não ter a conclusão ainda da análise e a pessoa morreu justamente daquela doença que seria objeto da perícia e não conseguiu ter resposta dos seus benefícios. O professor explica ainda o passo a passo para realizar pedidos de auxílio. O usuário precisa acessar o site ou aplicativo Meu INSS. Ele tem algumas possibilidades de escolha aqui, ele vai selecionar agendar a perícia médica, né? Depois disso, aqui já chegou até, inclusive, já presumiu um agendamento aqui para mim. Então eu teria essa data e esse local para realizar a perícia médica. Depois disso é que ele vai entregar toda a documentação. Quando ele vai lá na perícia, ele leva atestado, laudo e depois o INSS pode fazer um chamado acerto de perícia para pedir alguma complementação de informação que não estava ainda no sistema. Se a lei estivesse em vigor há mais tempo, a família de Dona Liduína poderia ter conseguido o auxílio doença do marido. Agora está aí. Nem consegui o benefício dele, ele chegou a óbito e eu não consegui nenhum benefício para ele, né? Para melhorar a situação dele, né? Balanço Geral começa amanhã às 6h30. Agora você fica com as notícias do Brasil e do mundo, Jornal da Record. Boa noite. Ainda hoje, Amor Sem Igual, Reis e A Fazenda. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.